Olá pessoal, estamos iniciando uma aula, certo? Neste momento nós vamos estar trabalhando pela videoaula, vamos estar sempre trabalhando por videoaula e, se possível, um encontro presencial, tá certo? Este é o nosso livro, Cercania, né? E esta é a nossa primeira unidade do nosso livro do segundo ano, Mosaico Hispânico de Colores em la Diversidade. Pessoal, quando fala mosaico, fala uma mistura, né, de várias coisas. Por isso que você vê um mosaico. Então, se você for ver um quadro de um mosaico, são partes, várias partes para formar um objeto. Quando ele falamos mosaico hispânico, pensa-se o quê? Os países hispânicos, né? Que colores há em la universidade. No nosso livro, ele vai iniciar com essas fotos e você vai perceber que são raças, cores diferentes, por mais que seja da língua espanhola, tá certo? Então, para que possamos relembrar um pouquinho, pessoal, quais são os países que falam língua espanhola? Alguém conhece? Quais são? Pronto. Vamos, nesse caso, pessoal, eu quero que vocês mentalizem um pouquinho sobre os países que falam língua espanhola e veja que todos têm uma diversidade, têm uma variação linguística. Se pensarmos no nosso Brasil, só no nosso território brasileiro, quando você for de uma região para outra, você vê a diferença dessas pessoas quando falam. Chamamos variação linguística. E também percebe-se que devemos nos respeitar. Então, neste momento, eu quero que entendamos que há 21 países que falam língua espanhola, 21, dentre quase todos são da América, apenas dois que não é da América. Nós temos o Europa, Espanha, e na África nós temos Guiné Equatorial. Tá certo? Então, nesta unidade, professor, o que nós vamos aprender? Conhecerás um pouco da pluralidade linguística de los países onde se habla espanhol. Então, nós vamos conhecer um pouco sobre a diversidade. Pluralidade, pessoal, vem de muitos, certo? Muitas línguas dos países onde fala espanhol. Habla, falar. Te encantarás con las pinturas de Candino López, estudiarás la Guerra de Trips A, aprenderás los sonidos de la letra T y D y T y del dígrafo Ch, actuarás como intérprete na língua espanhola e reflexionarás sobre o prejuízo linguístico. Gente, prejuízo linguístico, eu quero destacar a palavrazinha aqui, essa palavra de prejuízo. Prejuízo. Essa daqui a gente chamamos. Prejuízo é um falso cognata, tá certo? Preconceito. Então, preconceito linguístico. Preconceito linguístico também, gente, é um assunto da língua portuguesa, porque ele trabalha essa questão do preconceito de uma forma que possamos respeitar as formas ou as maneiras que as pessoas falam, né? No Brasil, a gente gosta de criticar as pessoas que falam diferente, ou mesmo os nós nordestinos sofremos muito preconceito por pela forma que nós aprendemos, né? Não é é questão de identidade linguística, né? Então, se você vai para São Paulo, percebe logo que nós somos nordestinos por essa variação linguística. Primeiro, falar sobre preconceito linguístico. Conocerás ajuste, bolecar, aprenderás os colores em espanhol e produzirá um catálogo baseado em Don Quixote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Don Quixote de la Mancha é um livro da literatura espanhola. Gente, aí no nosso livro continua as fotos e tem um questionáriozinho de lado. Esse questionário ele pede para vocês escutar o CD falando sobre Colômbia. Entretanto, iremos trabalhar só o primeiro texto.
Por que é importante estudar texto, gente? É quase melhor do que gramática, porque a gente vai trabalhar a questão da compreensão textual. Nós aprendemos gramática, aprendemos a pronúncia, então vou fazer essa leitura muito rápida para vocês. No 1, ele diz a continuação, vas a leer un reportaje sobre el Paraguay, pero antes observe la imagen de América do Sul e mira a ubicação deste país. Duas palavrazinhas, pessoal, que talvez na leitura você se confunda. A palavra mirar, mira, talvez tu saiba, e ubicação. Mira é olhar, ubicação, localização. Então, se você olhar o mapa da América do Sul, onde fica o Paraguai, faz divisa com o Brasil, certo? Nesse ponto, pessoal, vamos para identificar nesse mapa vários países ao redor do Brasil e quase todos, pessoal, tem língua oficial como língua espanhola, tá certo? Aqui vem dizendo, que sabe acerca do Paraguai e de seu povo? Uma boa pergunta. Vamos pensar o que você sabe sobre o Paraguai e o seu povo. Tente ver aí, pessoal, que a gente cria um estereotipo de que o Paraguai só faz coisa falsificada. Do Paraguai, fala a questão de traficante, né? Fala também que as coisas... Nós criamos esse preconceito com relação aos produtos realizados no Paraguai. Nesse primeiro momento, pessoal, na outra página seguinte, fala aí, leste reportagem e conteste por que este país tão cerca graficamente e está tão lejos do Brasil. Pessoal, cerca e lejos são a questão de advérbio, certo? Cerca, próximo, lejos, distante. Então, cercando, aproximando, lejando, se distanciando, dependendo do contexto. Mas sempre você vai fazer essa relação de cerca, próximo, lejos, distante. Cerca não vai ser o que nós pensamos aqui no nosso Nordeste, não, né? Assim se relata desde o periódico brasileiro Folha de São Paulo e uma série de reportagens publicadas entre jueves e nele que invita a visitar o Paraguai mais allá de la fronteira. Olá, pessoal, a palavra jueves, está aqui a palavra jueves, é um dia da semana. Vocês conhecem os dias da semana em espanhol? Vamos fazer uma revisãozinha e a gente vai desenvolvendo essa habilidade ao longo desse ano. Jueves, pessoal, Peraí. Nós temos martes, segunda, lunes, segunda, martes, terça, jueves, miércoles, quarta, jueves, quinta e viernes, sexta. Então, esse reportagem, jueves, é uma quinta-feira, tá certo? Outra palavra que você talvez não conheça ou saiba quando falamos sobre periódico, ok? Então vamos lá. Veja esse pessoal sorrindo e ele inicia aí falando um pouquinho. La periodista de Folha Laura Capriglione visitou Paraguai, el Paraguai como enviada especial do periódico Folha de São Paulo para realizar uma série de reportagens sobre nosso país. Aí lembra que periodista é uma profissão, eu sou periodista, é jornalista, tá certo? Que dá para vocês entenderem que ela foi enviada especial para fazer uma série de reportagens sobre o nosso país. No caso, quem está falando é o Paraguai.com, tá certo? O periódico. El visitante que afine sus oídos se podrá surpreender por una voz diferente. Las calles que no es español. Este pedazo de terra confinado en el centro
del continente americano ha logrado mantener viva la lengua guaraní y establecerlo como símbolo nacional, mencionando una parte de este reportaje coincidentemente publicada en el Dia de la Língua Guarani. Pessoal, no primeiro texto aqui, nesse segundo parágrafo, o que ela está falando aí? Está falando um pouquinho que você vai afinar os ouvidos, porque vai escutar uma língua na rua mais do que o espanhol. Deixa eu ver aqui a palavra calle, é rua, tá certo? E está dizendo que não, esse não é el espanhol. Qual é? É o Guarani. Pois é, pessoal, só contextualizando um pouquinho, quando falamos sobre o Paraguai, existem duas línguas oficiais, a língua Guarani e a língua espanhola. No texto, pessoal, ele vai descrever um pouquinho com relação a esse ponto. Então, nós temos a continuação, transcrevimos ao castelhano los reportagens de Folha de São Paulo. O que está dizendo aqui, professor? O jornal, qual é o nome do jornal? Paraguai.com. Escreveram e transcreveram a reportagem de Folha de São Paulo ao castelhano. O que é castelhano, professor? Castelhano é a língua espanhola, tá certo? É uma variação que algumas pessoas chamam eles de castelhano, principalmente aqui do no América do Sul. Por exemplo, a Argentina, a gente diz que eles falam castelhano. Vamos continuar fazendo a leitura. E eu estarei, pessoal, do outro lado, tirando alguma dúvida com relação a essa leitura. Descubra o verdadeiro Paraguai em passeio mais allá de la fronteira. El frente de compra en la ciudad, desde este, los innumerables socoleros subiendo y bajando las calles llenos de vendedores ambulantes, las grandes bolsas llenas de artículos de marca ou falsificados. Este é o nosso primeiro parágrafo. Ele fala assim como nós estivéssemos imaginando do que seria Paraguai. Será que o verdadeiro Paraguai é isso que nós imaginamos? Ruas cheias de sacoleiros, ele vai dizendo aí, inumeráveis sacoleiros subindo e barrando. Olha, apareceu a palavra barrar. Lembra que nós trabalhamos cerca e lejos. Barrando é baixando, tá certo? Barrar, baixar, escrito como J. Las calles llenas de verdadeiros ambulantes. Calles já disse o significado, né? Calles são ruas. E las grandes bolsas llenas. Lembra, pessoal, que o tio disse que ia falar com vocês como fosse um LH, beleza? Segundo parágrafo. Escenas como estas, repetida una y mil veces, ha afirmado la convicción de que el Paraguay es solo isso, pero solo una vez trata de reservar 3 dias para um viaje um pouquito mais allá de la fronteira. Então ele disse, essa palavrazinha pero, deixa eu ver se eu marco aqui, a palavra, eu me perdi, pero, essa daqui. Então essa palavra pero, só uma vez, mas. Pero, pessoal, é uma conjunção adversativa que pode ser traduzida ao português, mas só uma vez. Trate de reservar 3 dias para fazer uma viagem um pouquinho mais além das fronteiras, tá certo? Assim é donde, estou lendo agora o terceiro parágrafo. Assim é donde está lo mejor del país, los ríos caudalosos com saltos vantajosos, las reservas forestales de la selva virgen, las monumentales ruinas de las misiones jesuitas y de Asunción, con los recuerdos, muchos recuerdos, sobre la guerra de la Tríplice Alianza, la guerra del que Brasil, Argentina, Uruguay lucharam contra o país. Começaram em 1864 hasta 1870.
Mira, pessoal, que aqui ele vai falar um pouquinho que vocês vão além das fronteiras, fala a questão de ruínas e fala de uma guerra, né? Lembra que quando falamos sobre a Assunção, tá falando sobre a cidade, né? E a Assunção é a capital do Paraguai. Então, quando falasse essa tríplice arma, vamos pensar o quê? Onde o Brasil, a guerra do Paraguai, onde o Brasil, Argentina e Uruguai se ajuntaram contra o Paraguai, certo? Aí vamos lá. El visitante que afine sus ouvidos se poderá surpreender. Vamos lá. El visitante que afine sus ouvidos se podrá surpreender por sus vozes diferentes en las calles que não é espanhol. Esse pedaço eu acho que eu voltei, é.